Diego Rosa aqui. Se você tá vendo esse vídeo, parabéns, você tá no primeiro vídeo desse canal, tá? Para quem já me conhece, sabe que eu tenho um canal de negócios, eu falo de Mercado Livre, de vendas online, de e-commerce, que é o que eu atuo e é o que eu faço desde 2013. E eu resolvi criar esse canal aqui para abordar alguns assuntos que têm correlação com o meu tema principal, a minha linha editorial principal, e alguns assuntos que não têm ligação nenhuma com esse tema e que eu gostaria de abordar, que as pessoas que me seguem, me acompanham, gostariam de ver o Diego falando, a opinião dele sobre determinados temas, e é por isso que eu resolvi criar esse canal. E olha só, cara, criar esse canal foi uma decisão muito complicada, porque você sabe como que é a internet nos dias de hoje, né? Manifestar opinião aqui é um caminho muito problemático, porque as pessoas muitas vezes não estão dispostas a ouvirem um determinado lado, uma determinada opinião, porque tudo virou uma guerra política, uma guerra ideológica, onde você tem de um lado direita, do outro lado esquerda, e esses lados não se misturam, e você faz questão de, pô, se eu tô de um lado, eu tenho que fazer de tudo para atacar o outro lado, e muitas vezes o que você fala na internet, ele é distorcido para um dos lados, né? Você pode ter uma opinião subjetiva, mas dependendo como a pessoa recebe aquela opinião, ela vai trazer para o âmbito dela, ou vai trazer, né, totalmente o oposto do âmbito dela, né? Criar uma ambiguidade ali que um vai interpretar de um jeito, o outro vai interpretar de outro. Então, a internet é uma coisa muito delicada. E quando eu decidi criar esse canal, eu falei, cara, será que eu crio mesmo, mano? Porque eu já tenho uma empresa consolidada, minha empresa é reconhecida e manifestar opinião pode criar um transtorno muito grande, mas por outro lado, eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que ser o Diego que eu sou no dia a dia, que eu sou no mundo real, até porque muitas pessoas gostariam de ouvir o que eu tenho a dizer sobre N temas, né? E lembrando, galera, tudo isso daqui que eu vou falar são opiniões, e quando a gente fala de opinião, eu tô falando da minha subjetividade, então muita coisa não existe nada concreto, né? Quando a gente fala de alguns temas específicos, você não tem como afirmar nada daquilo, então é tudo uma opinião. E eu gostaria muito que, apesar de ser muito difícil que isso aconteça, que nem tudo fosse levado para esse lado político. Ouçam as coisas, saibam dialogar, saibam criar uma dialética, né? Que é você pegar a síntese e a antítese disso e chegar numa conclusão onde você evolua com a opinião dos outros e não seja uma pessoa de mentalidade fechada que só consegue enxergar aquilo que está na frente do seu nariz e não consegue absorver nada, né, de outras pessoas, porque você leva isso como uma afronta, né? Então, vamos abrir um pouco a mente nesse canal e espero que dê certo. Espero que vocês gostem também, porque aqui o objetivo é eu ser o Diego que eu sou, por exemplo, num churrasco da minha casa com os amigos, falando o que eu tenho que falar. Claro, com muito cuidado, porque aqui na internet não é um mundo livre, não é um lugar onde você pode, de fato, ofender pessoas ou cometer crimes de preconceitos, etc. Então, eu vou ir para um caminho diferente. Vamos ver o que vai virar. Esse é o primeiro vídeo do canal, espero que vocês gostem. Ele vai ser um canal onde não vai ter muita edição. Eu tô segurando o microfone porque eu tentei colocar aqui na lapela e a camisa fica torcendo, eu tô com medo dela virar pra dentro e não sair o áudio direito, tá? Então eu vou segurar aqui. E cara, nesse vídeo eu quero trazer um tema que ontem eu recebi uma pergunta no meu Instagram, que era um cara perguntando sobre o modo férias do marketplace que a gente trabalha, que é o Mercado Livre. Falando, pô, Diego, vale a pena ativar o modo férias? E aí eu dei uma resposta até meio grossa, porque quem me segue sabe que o jeito Diego sem filtro, né? Que é o que eu vou ser aqui nesse canal. Que eu falei, cara, não existe férias para empresário, meu amigo. Não existe férias para empresário. Eu empreendo desde 2013, começando com fábrica, eu nunca tirei uma férias, principalmente em final de ano, que é uma época onde o comércio, o varejo tá bombando e você não pode se dar o luxo de tirar férias. Se você escolheu empreender, você escolheu o caminho mais difícil que vai ter. E é isso que eu vou falar nesse vídeo, porque é o seguinte, de um tempo pra cá, cara, criou-se uma onda na internet, principalmente motivada por coaches, né, que nunca tiveram uma experiência empreendedora, a não ser subir no palco e falar, que não desmerecendo, né, tem ótimos palestrantes, inclusive motivacionais, que é muito bom pra maioria das pessoas que hoje tá numa situação delicada emocionalmente, psicologicamente, por conta do nível de estresse, ansiedade que a nossa geração, a nossa situação atual criou, né? Mas muita gente vai para um caminho de criar uma percepção, uma concepção errada na cabeça das pessoas, principalmente no que diz respeito a empreendedorismo, a desempenho, a entrega, a disciplina. E, cara, o mundo real é muito diferente do que vocês estão imaginando. Aqui é um mundo de mentira muito grande, mano. É um mundo de ilusão muito grande que vocês vão encontrar muita falcatrua
falcatrua, muita gente falando coisas que vão beneficiar os próprios interesses, tá? Dificilmente alguém vai chegar e abrir o jogo e falar como as coisas são aqui na internet. Tem um ou outro que vai fazer, mas, cara, parece que uma hora as pessoas, mesmo assim, acabam caindo num caminho de interesse próprio. E quando a gente fala de empreendedorismo, é isso, tá? Empreender, cara, coloca isso na sua cabeça. É você se colocar numa posição de muita vulnerabilidade todo santo dia. Você vai colocar numa situação de se provar, né? De provar o seu mérito, de provar a sua competência todo santo dia. E principalmente no que diz respeito a pessoas, porque esse é uma coisa que aconteceu comigo, possivelmente aconteceu com você que é empresário. Você vai ter problema com pessoas também, desde familiares, amigos, etc. Por quê? As pessoas tendem a glamorizar, algumas pessoas tendem a glamorizar o empreendedorismo como se fosse uma decisão maravilhosa. Então, pô, cara, eu vou sair do meu CLT porque meu patrão, ele é um filho da puta, que o patrão, ele me espreme, e eu tô vivendo o sonho dele, né? Como dizem por aí, eu tô trabalhando para realizar o sonho do meu patrão. Então, não, eu vou realizar o meu próprio sonho, eu vou virar um empreendedor, porque aqui eu controlo meu horário, se eu quiser trabalhar de casa, eu trabalho, ninguém vai me dar ordem, né? Mas, cara, você sabia que é muito mais difícil você, né, ter o controle das suas próprias decisões do que você obedecer à regra de alguém, né? Nós, como seres humanos, é inato da gente viver num mundo onde nós tenhamos um líder, né? Assim como em qualquer outra espécie, como por exemplo dos primatas, que eles, ao nível de hierarquia dele, existe uma liderança, nós também buscamos uma liderança para a gente ouvir, para a gente seguir um caminho. Por isso que tem muita gente fanática por político, por isso que a religião é algo que pega, é muito forte, né? Não vou entrar nesse tema nesse vídeo, mas é algo feito justamente para que haja um conjunto de regras e as pessoas saibam viver nessas regras, né? Então a gente tende a obedecer ordens e é muito difícil a gente controlar nossos próprios desejos, seja por conta do mundo que a gente está vivendo hoje, de hiperconexão, do mundo de estímulo dopaminérgico e aonde você tem poucos momentos consigo mesmo. E é uma coisa que eu costumo falar, e eu sou uma pessoa assim, galera, eu sou muito introspectivo, eu sou uma pessoa que tenho muitos momentos de solitude, que eu gosto de ficar pensando sobre a vida, sobre aspectos pessoais, sobre, cara, tô no caminho certo, sobre propósito, sobre o que eu quero, né? O que realmente é importante para mim e o que não é, para eu poder priorizar. Então, isso é uma coisa que hoje as pessoas esqueceram de ter esse momento de introspecção. Então, pouca gente se conhece de verdade, profundamente. Tenta olhar para você e falar, cara, quem sou eu? Olha no espelho, no fundo dos seus olhos e pensa, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito aqui na Terra? Né? O que eu quero provar para alguém? Qual contribuição eu quero deixar para a humanidade? Esse tipo de questionamento as pessoas esqueceram de fazer, porque hoje a gente está o tempo inteiro hiperconectado. Cara, você está no banheiro cagando, você está com o celular. Você vai tomar banho, você leva o celular. As pessoas não se desconectam. Você vai para a cama, você leva o celular. Isso é tão prejudicial, cara, porque a gente muda totalmente a nossa concepção daquilo que é prazeroso, daquilo que não é. E deixa de fazer aquilo que é necessário, né? Porque nada é mais prazeroso do que você chegar cansado depois de um dia pesado de trabalho, aonde o seu cérebro está cheio de adenosina, que você já queimou todos os ATPs, né, possível, o trifosfato de adenosina, o difosfato, você está no monofosfato, cansado, a cabeça não consegue raciocinar direito, e você pega um celular, sabendo que você poderia muito bem ler um livro, ir treinar, fazer algo produtivo para você, mesmo que sua capacidade cognitiva não esteja das melhores no final do dia, mas você prefere ir para um caminho mais fácil. Só que isso vai distorcendo a nossa percepção daquilo que é prazeroso ou não. E aí a gente sempre vai tender a ir para um caminho daquilo que traz mais prazer imediato, né? Que são as coisas fáceis e de alto estímulo dopaminérgico, como ficar no celular passando rios o dia todo. Isso é muito bom, né? Afinal de contas, pô, o tempo passa voando, você se distrai, dá risada, né? Tira aquele estresse ali do dia a dia e tá tudo certo. Mas pro psicológico isso é um grande problema, porque cada vez mais, né, o corpo ele tenta fazer uma homeostase, que é equilibrar esse desequilíbrio dopaminérgico, e você precisa buscar a dopamina num patamar cada vez mais alto. Isso é um grande problema, porque você vai se afundando em coisas cada vez mais estimulantes ao ponto de você não ter mais controle daquilo e ser uma pessoa talvez compulsiva. E depois, para retornar para o estado normal, é muito complicado. Eu tô falando isso por experiência própria, tá, galera? Eu já passei por isso também. Apesar de eu estar aqui na internet como influenciador, gravar conteúdo, eu tomo muito cuidado com esses aspectos, apesar de ninguém ter autocontrole o tempo todo, tá? Eu também sou um ser humano lotado de falhas. Tem dia
dia que eu não me controlo, tô fazendo dieta, estouro na dieta numa quarta-feira, porque tô cansado do trabalho, estressado, chego em casa e desconto na comida. Cara, mesmo a gente sabendo dessas coisas, já é complicado. Imagina quando você não sabe, tá? Então, o fato de nós não termos, né, esse momento mais de introspecção, de pensar e de ter o conhecimento de como a nossa cabeça, nossa mente, nosso corpo funciona, faz a gente cair em qualquer armadilha. E essa do empreendedorismo é muito complicado, porque quando você vai para um caminho de achar que isso é fácil, você chega lá e descobre que não é nada disso. Muito pelo contrário, ela é 1 trilhão de vezes pior do que você ser CLT. Porque quando você decide empreender, cara, tá tudo sobre a sua decisão. Tá tudo sobre a sua decisão. E se você é um cara com baixo repertório intelectual, que estuda pouco, que não tem disciplina, que não tem resiliência, você não vai ter uma empresa de sucesso. Eu já te garanto. Se você é uma pessoa que não tem controle financeiro, que gasta mais do que deveria, você não vai ter uma empresa de sucesso. Porque isso depende de uma ressignificação do seu ser, daquilo que você é, daquilo que você se conhece, para uma nova pessoa. E eu falo isso por experiência própria, porque eu empreendo desde 2013. Cara, eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era antes de 2013. Os valores, né, o que me motiva, os princípios, eu era antigamente totalmente materialista. Quando eu comecei a empreender, a motivação era ganhar dinheiro. E aí eu descobri que eu tinha que trabalhar demais, tá? Só que isso foi uma coisa boa, porque eu já tenho dentro de mim essa vontade de trabalhar e de ter sucesso. Então nunca foi um problema pro Diego se esforçar muito. Cara, eu ia pra minha empresa de final de semana trabalhar, pintar de sábado e domingo. Eu não tirei férias na minha vida. Cara, eu viajei uma vez com a minha esposa e eu tô há 13 anos com a minha esposa, tenho 4 filhos, porque eu sempre fui dedicado ao meu negócio. Poderia viajar, hoje eu posso tranquilamente, tenho 70 funcionários na empresa, só que eu tenho as minhas obrigações. E presta atenção numa coisa, quando eu falo glamourizar, é porque muita gente fala assim, pô, dá pra trabalhar de casa, você trabalha sabe aquelas fotos do guru na frente da piscina, na praia, com o notebook no colo? Cara, eu faço piada com isso já tem uns 5 anos. Eu falo, cara, se o cara tem que ir pra uma praia e abrir um notebook na praia, você não tem liberdade aqui, cara. Você é um escravo, porque você tá na praia e não pode estar lá na água, porque você tem que abrir um notebook para fazer um day trade, sabe? Não tem cabimento as coisas. Então, não caio na ilusão de achar que vai ser fácil. Você vai ter uma série de problemas, assim como eu tive. Vou começar com um que é um dos mais críticos aqui, tá? Família e amigos, principalmente família. Presta muita atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar aqui pode ser até um pouco polêmico. Infelizmente, família é uma coisa que, pô, ela tá do seu lado, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, etc. Só que quando você decide fazer algo diferente do que todo mundo fez, que a gente fala de romper o ciclo familiar, né? Ou seja, você tem gerações e gerações que passaram, que fizeram a mesma coisa, que tiveram as mesmas crenças, os mesmos comportamentos, o mesmo condicionamento, porque vieram da mesma base de educação, né? E todo mundo teve um certo resultado na vida, né? Profissional, pessoal, com família, separações, divórcios, brigas, etc. E quando você decide ser diferente, fazer algo diferente, você vai ser criticado, tá? Você vai ser criticado. Eu fui, desde sempre, eu não vou citar nomes porque eu sei que tem familiar que vai assistir esse vídeo, mas eu tive problema desde quando eu era gordinho e eu decidi fazer dieta e ficar rasgado e forte, tá? Porque todo mundo, pô, Diego, olha lá, pizza, não vai comer, cara? Ô, como assim não vai comer? Aqui, ó, para com isso, batata doce, frango, que história é essa? Que não sei o quê. Você tem que aguentar aquele monte de crítica, que na verdade é aquele passivo-agressivo. Se você tenta contrariar e fala, pô, cara, cuida da sua vida que eu cuido da minha, por que você tem que ficar preocupado com o que eu faço ou deixo de fazer? A pessoa, ô, cara, eu tô brincando, não precisa ser assim. É o verdadeiro passivo-agressivo. No fundo, ele quer te atingir. E os piores estão dentro da nossa casa, tá? São os nossos familiares mesmo, eu sei disso. Beleza. Quando eu fui por empreendedorismo, aconteceu a mesma coisa, tá? Eu tive muito problema com isso, de pessoas criticando, pô, pra que fazer isso? Agora a sua vida é trabalhar, você não dá mais atenção pra família, não fica mais aqui no final de semana, no churrasco, agora, né, é isso, é aquilo e tal. E você começa a criar, porque as pessoas sabem que elas estão sendo deixadas pra trás. Elas sabem que pra você tá fazendo algo diferente, algo positivo, elas sabem que é positivo, você estudar, você trabalhar, você treinar, você se alimentar melhor é positivo, e as pessoas, elas tentam minimizar o seu esforço porque elas não são capazes de fazer. Elas falam, pô, cara, eu não consigo fazer isso daí. Se eu não consigo, eu quero que ele também não consiga, porque senão ele, que está muito próximo de mim, vai ter um resultado diferente, ele vai ser bem sucedido, meu pai vai bater palmas para ele, minha mãe vai bater palmas para ele e eu vou ser deixado de lado. Então, não, vamos tentar frear essa coisa que está acontecendo aqui, tá? Então, vai acontecer. E vai acontecer também com amigos, principalmente, a mesma coisa, porque muitos amigos, a gente é criado dentro
um ciclo de amizades, um círculo de amizades, que tem aquela velha frase também de coach, né? Que você é o resultado, né, das 5 pessoas que você convive. Cara, isso é verdade, isso é verdade. Isso daí é psicologia, isso daí é behaviorismo, né? Eu já estudo bastante psicologia, eu gosto muito do assunto, principalmente neurociência. O behaviorismo é um conceito da psicologia que hoje em dia ele já é muito mais avançado do que quando o John Watson e o Frederick Skinner começaram com esse conceito e criaram alguns experimentos, como por exemplo, comportamento condicionado, né? Isso, cara, traduz exatamente como nós agimos no dia a dia. O comportamento condicionado, ele diz basicamente que quando você condiciona um determinado comportamento ou por uma recompensa positiva ou por uma recompensa negativa, ou você pode brecar aquele comportamento ou você pode estimular aquele comportamento a passar para frente. Então, um exemplo aqui. Quando você é um cara que tem um lado político, tá? Você é um cara de direita ou de esquerda, e você vai lá no Twitter ou no Instagram e xinga, ofende alguém que falou algo que você não gostou, como pode acontecer nesse meu vídeo, por exemplo, você vai lá e xinga. E aí outras pessoas começam a concordar com você. Pô, é isso aí, cara, é isso aí mesmo, esse filho da mãe, que não sei o que lá. Você começa a ter um reforço positivo pelo comportamento ruim que você teve, né? Só que isso motiva você a replicar e a intensificar esse tipo de comportamento. A mesma coisa acontece quando você faz uma coisa errada, quando você é criança, sua mãe te dá uma chinelada, uma cintada e você nunca mais repete aquilo, porque você teve um reforço negativo daquilo, né? Ou seja, o ambiente, ele vai moldar o nosso comportamento, porque às vezes você faz algo que você é reforçado positivamente, né? Até dentro da sua casa, às vezes você criou, foi igual acontece hoje com a degradação cultural, que as criancinhas choram porque estão no show de um funkeiro e o funkeiro é o ídolo dela, falando lá de prostituição, disso e daquilo, né? E as pessoas estão lá aplaudindo. Só que isso é um reforço positivo dos pais, né? Dentro de casa, isso já começa dentro de casa. O pai gosta, a mãe gosta. Então, você concorda que você foi condicionado a gostar disso? E se você não gostar, vai ter problema, tá? Então, tudo que acontece na nossa vida, a gente é resultado, né, de todo mundo que tá ao nosso redor, porque, cara, infelizmente, a gente acha que pensa por conta própria, mas para pensar você pensa por conta própria, com a sua própria cabeça? A gente não pensa, cara, a gente não pensa. Pode ter certeza que muito do que você tem de opinião é baseado na sua criação, é baseado no que você ouviu de amigos, de familiares, de pessoas que estão ao seu redor, e você tende a replicar aquilo sem conhecer os aspectos mais profundos daquela opinião que você teve, tá? Porque você tem baixo repertório daquele tema. Então é normal, cara, principalmente quando fala de política. E por isso que, por esse condicionamento que nós temos a vida inteira, as nossas crenças, as pessoas que estão ao seu redor, elas vão tentar te derrubar. Então, o primeiro ponto é você tentar vencer essa barreira. Venceu essa barreira? Primeira coisa que você tem que pensar, cara, velho, para de se preocupar com a opinião dos outros. Esse é o primeiro ponto, porque se você se preocupar, você vai ser freado em tudo, na vida, desde o emprego até, cara, melhorar a saúde, o aspecto físico, psicológico, né, financeiro. Esquece a opinião dos outros. Foda-se o que os outros vão pensar. Foda-se, tá? Eu sou uma pessoa, mano, que eu não ligo. Aqui na internet eu tenho hate, eu tenho, não me conhece, não conhece minha vida, minha história. Eu tenho 4 filhos, eu sou uma pessoa com um propósito, com valores inegociáveis e a pessoa vai me julgar sem conhecer, eu vou ficar preocupado com a opinião dela, mas foda-se, entendeu? Na minha vida inteira. E eu sempre usei esse mesmo conceito até para familiares, né? Cara, amo os meus pais, aposentei meus pais, né? Graças a Deus consegui dar a vida que eles merecem, tá? Pago viagens, dei carro pro meu pai e, cara, é mais do que obrigação. Não tô contando isso para me vangloriar, é mais do que obrigação. Só que até pai e mãe, cara, tem pai e mãe que não vale nada, que você tem que saber, o que você fez, né? Pra você me dar uma opinião construtiva, o que você construiu aí? Não construiu nada. Então, sua opinião é bunda, tá? Vai entrar por um ouvido, sai pelo respeita, porque é pai e mãe, respeita, mas não precisa dar ouvidos, tá? Eu mesmo, cara, relevei muita coisa que meu pai e minha mãe falava quando eu comecei a empreender, relevei, deixei passar e vida que segue, tá? E faça isso, tá? Amigos, cara, foda-se, o seu amigo tá querendo te frear, foda-se, ele não é seu amigo de verdade, beleza? Agora o resto, cara, irmãos, primos, cara, esquece, que isso daí não, né? Abre mão de tudo, mano. Abre mão de tudo porque você vai ver que lá na frente o jogo vai inverter. Você vai perceber isso daí. As mesmas pessoas que te criticavam, a hora que você tiver sucesso, elas vão ir atrás de você e falar, pô, como que você fez? Me ajuda, cara. Eu tô numa situação delicada, como que eu faço isso? Me dá uma dica. É o que vai acontecer. Se já aconteceu com você, deixa aqui no comentário, tá? Então, cara, você vai ter que mudar muito do que você tem de autoconhecimento, ressignificar a pessoa
pessoa que você é. Se você é um cara que estava acostumado a sair para rolezinho, viajar, passear, esquece, mano, esquece. Se você quiser realmente ter resultado com o empreendedorismo, esquece isso, você vai ter que abrir mão. A gente fala de fazer concessões, tá? Não dá pra gente ter tudo. Pra você ter uma coisa, você vai ter que desequilibrar em outros aspectos da vida e não vai dar pra ter tudo, cara. Não tem como você ter uma vida de sucesso financeira e profissional, sendo que você é aquele cara que já vai sexta-feira pro rolê, enche a cara na sexta, enche a cara no sábado, faz a saideira no domingo e na segunda tá com ressaca, na terça tá com intoxicação a álcool e a parte cognitiva já não funciona bem, você nunca vai ser bem sucedido, eu te garanto, tá? Porque isso é o tipo de comportamento que ele vai totalmente ao lado oposto do sucesso, né? Não dá pra ter isso daí, não dá. Então você vai ter que mudar o seu jeito de pensar. E pelo amor de Deus, cara, se você tem mais de 25 anos e tá nessa vida ainda, para pra pensar, tá? Você tá agindo igual um adolescente, tá? Já começa por aí. Então, muda muita coisa, vai ter que trabalhar muito mais. Pô, eu comecei a empreender, então, não, eu não sou meu próprio patrão. Eu sou um cara que eu tô me vigiando. Eu tenho... você, sim, é seu próprio patrão, mas você é o patrão que é o mais carrasco que tem que ser, porque senão sua empresa não cresce. O patrão bonzinho, você pode ter certeza que ele tem uma empresa bosta endividada, tá? Eu não sou bonzinho, mano. Um dia eu vou gravar um vídeo falando isso. Eu não sou bonzinho. Mas, ó, o patrão, se você for bonzinho consigo mesmo, você não vai ter resultado. Você tem que se cobrar, você tem que estudar, você tem que ir acima da média. Você tem que entender tudo aquilo que tira e põe dinheiro do seu negócio. Você vai ter que mergulhar em estudo, em vídeos, em livro. Hoje, cara, você tem conteúdo pra caramba na internet. Você tem conteúdo, você tem chat GPT, você tem YouTube, você tem tudo, tá? Então, mergulha e busca aumentar seu repertório intelectual, seu repertório de conhecimento dentro da área que vai pôr dinheiro no seu bolso. Você já viu um profissional, você se formou numa área e você já viu uma pessoa bem-sucedida em qualquer área que não seja muito inteligente, que não domine aquela área? Não existe, cara. Não existe uma pessoa que ganha 30, 40, 50 mil numa profissão que não seja muito boa, que não tenha MBA, que não tenha mestrado, que não tenha, um doutorado, pós-graduação, que não tenha se graduado fora do país. Não tem. Não tem, porque depende de você criar repertório intelectual para ter sucesso na sua atividade profissional. Então, busque estudar muito, tá? Aí a gente entra em outros pontos aqui, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de... Quer ver? Eu até anotei alguns pontos para não esquecer do que é mais importante aqui, tá? Ó, a gente tem... Tá, eu falei aqui sobre a parte de amigos e família e mentalidade que você vai ter que mudar. Eu falei da parte de você não cair nessa ladainha de glamorização e a resiliência, ela depende muito disso, tá, pessoal? Então você vai empreender, você vai ver que ela vai ser muito difícil, você vai ter que trabalhar mais do que você imagina, você vai ter que abrir mão de mais coisas que você imagina. E uma coisa que eu falo pra quem é homem, cara, eu tenho certeza que isso mudou muito minha vida, foi ter encontrado a minha esposa, tá? Ter encontrado a minha esposa, porque é uma pessoa que desde o começo a Carol tá comigo. Eu tinha 1 ano de empresa, eu já tinha a minha fábrica e tinha aberto a minha primeira academia de CrossFit. A Carol me ajudou a pintar essa academia quando eu conheci ela. E a Carol, ela é formada em relações internacionais. Ela gostaria de ter continuado os estudos. A vontade dela era ser diplomata, né? Que é uma... Porra, a Carol é extremamente inteligente. E ela abriu mão de tudo para me ajudar, para trabalhar comigo. Tanto que os pais delas criticaram ela, e com razão, eu teria feito o mesmo. Falaram, cara, a gente investiu no seu estudo, pagou moradia para você em São Paulo, porque ela morava no interior, e você tá abrindo mão para trabalhar numa fábrica, cara, de um cara que você acabou de conhecer com 2 meses. E ela abriu mão, e desde o começo eu tô com ela, e você pode ter certeza, cara, qualquer abstração que você tenha na vida, ela vai fazer você desviar o seu percurso. E quando a gente fala de ser homem, a mulher, para você conquistar, para você ir atrás de uma mulher, muita gente vai para rolê, para balada e tal, então você vai dar um jeito de ir atrás de algum jeito. E se você é um cara mulherengo que vive pulando de galho em galho, você não vai ter foco no trabalho, tá? Na vida a gente vai ter que aprender, em tudo, em toda a área da vida. Tudo que você quiser ser muito bem sucedido, acima da média, você vai ter que desequilibrar, tá? Esse é a segunda ladainha que a gente vê de coach, que, não, cara, na vida você tem que buscar o equilíbrio entre a saúde, o equilíbrio entre a família, equilíbrio entre o trabalho. Porra nenhuma. Isso é a maior baboseira do mundo, tá? Não é por experiência própria do Diego. Cara, eu conheço bilionários, tá? Que eu já
já pude ter o prazer de conversar, prazer que eu digo por conta do know-how, da experiência. Já gastei mais de R$1 milhão em mentorias, em masterminds e tal, para estar próximo de pessoas. E quando a gente vê até grandes nomes da história, né, principalmente no esporte, você vê que essas pessoas elas foram totalmente desequilibradas, né? A gente pega, cara, exemplos icônicos como o Michael Jordan, né, que foi recusado no time da universidade, era um cara considerado abaixo da média para jogar basquete, é um cara que ele teve que treinar de noite incansavelmente para atingir um nível mínimo para ser aceito e depois mostrar todo o seu potencial. Mas você não acha que nesse período ele teve que desequilibrar? Como que você vai, cara, praticar por anos algo para você se tornar a maior referência naquele esporte, naquela modalidade, se você não abrir mão de todo o resto? Michael Phelps, cara, o Michael Phelps ele ficava 15 horas numa piscina, mano. O cara comia 15 mil calorias por dia, tá? Você acha que esse cara não teve que abrir mão de estudo? Você acha que dava pra ele ler livro enquanto ele nadava? Velho, ou eu sou medalhista olímpico, ou eu vou estudar. Ou eu vou trabalhar. Esse era o trabalho dele, né? Mas ele não teve uma profissão. A profissão dele era o ser atleta. É que diferente do Brasil, né? Nos Estados Unidos você tem bolsa, você tem incentivo, patrocínio. Uma palestra de um cara desse vale, né, milhões de reais hoje. Mas no Brasil não. No Brasil o atleta é largado às traças ali, né? Então aqui de fato não é uma profissão. Aqui você realmente tem que abrir mão de tudo, principalmente do dinheiro, viver num mundo de miséria. Por exemplo, você vê aí grandes atletas como o próprio Diego Hipólito, ou o... como chama? Fugiu até o nome do maior... O medalhista lá, cara, ele comprou até equipamento de mim já na academia de CrossFit. Outro ginasta que é referência no mundo, tá? Essas pessoas estão mal de dinheiro hoje, né? Todos os atletas que se dedicaram uma vida inteira para a Olimpíada estão maus. Só que lá fora é diferente. Mas você concorda que esses caras abriram mão de muita coisa para chegar onde chegaram? Assim como muitos empresários abriram mão realmente de estudarem, né, de se formarem, de fazer uma faculdade, uma universidade, de seguir um caminho, né, mais digamos que intelectual, porque tiveram que trabalhar desde cedo, tiveram que fazer muita coisa. Seus pais, você pode ter referência dos seus avós, dos seus pais, que, cara, te deram o melhor que eles podiam dar, trabalharam, te deram educação, te criaram bem, colocaram em boas escolas, mas eles mesmos não tiveram essas condições, porque naquela época o que eles tinham que fazer era com 13 anos já estar na roça carpindo e colhendo, sabe? Não tinha o que fazer. Então, na vida, você vai ter que desequilibrar. Cara, nem hoje que eu sou um cara que tenho, sim, uma certa liberdade financeira, uma tranquilidade financeira, tenho os meus investimentos, tenho uma vida, né, bem estável, financeiramente falando, nem eu tenho equilíbrio. Eu não consigo estar presente com a minha família como eu gostaria de estar. Por isso que quando eu tô com o tempo com a família, é momento de qualidade, é tempo de qualidade. Eu tenho 4 filhos, tá? Quando eu chego no final de semana, é tempo de qualidade com a família. Eu não fico no celular, eu mal gravo story no final de semana. Eu tô ali com eles porque é o momento deles, é o momento que eles merecem, porque o resto da semana eu tô lá dedicado em outra coisa, certo? Assim como saúde também. Eu já fui atleta de CrossFit, eu já tive o corpo rasgado, tomava anabolizante, tinha testosterona de 3, 4 mil. Cara, uma máquina. Hoje em dia, cara, eu tô, né, com uma gordura acumulada, não tô no meu melhor shape. E se eu parar pra fazer isso, eu também não consigo. Porque pra eu hoje secar mesmo, emagrecer e ficar no shape que eu gostaria, trincadão, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Inclusive, abrir mão de energia, né? Porque, afinal de contas, se você quer emagrecer, você tem que fazer uma restrição calórica, porque eu tô com gordura acumulada, restrição calórica, cortar carboidrato. Só que carboidrato, ela é uma fonte para alimentar a energia do nosso corpo, pra gente ter vitalidade, pra gente ter uma capacidade cognitiva boa e acentuada e não ficar com sonolência, não ficar, né, com aquela letargia. Você tem que comer bem, né? E, cara, uma coisa contradiz a outra, porque se eu fico letárgico, se eu fico lento e com sono, como que eu vou render no meu trabalho? Só que meu trabalho é mais importante do que todo o resto. Eu não posso abrir mão da saúde. A questão é, não dá para equilibrar tudo igual, não dá para equalizar. Você vai ter que equilibrar, desequilibrar. Você tem que cuidar da saúde, sim. Eu treino pelo menos 3 vezes na semana. Eu tenho que ficar com a família, fundamental. E esse é o maior arrependimento, né, de idosos. Quando você pergunta, né, qual que é o seu maior arrependimento na vida, para quem já passou dos 75 anos, normalmente, cara, em 90% dos casos é esse. Não ter ficado mais tempo com a família. É um arrependimento e a gente tem que abrir mão. Só que hoje, cara, eu consigo equilibrar e para mim tá muito bom. Para eles, eu sei que também tá muito bom. Mas, infelizmente, baseado na condição de vida, muita gente não consegue
consegue. Aquela tiazinha que tem que acordar cedo, pegar duas conduções para chegar no trabalho, deixar o filho na creche e chegar em casa, pegar o filho na creche às 6 da noite, chega em casa, tem que cozinhar. Cara, você acha que essa pessoa tem tempo de qualidade? Ela teve que abrir mão, mas obrigada a abrir mão daquilo, né? E, infelizmente, a gente vive numa sociedade que a gente não escolhe algumas coisas, e essa é uma delas. Então, você vai desequilibrar. Quando você está em casal, né? Você tem uma esposa, um marido, você precisa aprender a dialogar. Porque um casal que não faz concessões é um casal que não vai pra frente. Eu e a Carol, a gente evoluiu muito como casal. A gente aprendeu ao longo da nossa jornada a fazer concessões. Então, por exemplo, Carol, cara, hoje eu vou ter que ficar até mais tarde no meu trabalho porque eu preciso entregar uma coisa, porque senão não vai dar tempo de fazer tal coisa, e aí não vai dar pra vender um produto, aí não vai dar pra ganhar um dinheiro, e aí o equipamento de CrossFit não vai ser entregue, eu vou ter que ficar. Se ela fala assim, porra, você não pensa em mim, tudo pra você é trabalho, agora então não sei o que lá, não, vem pra casa, não quero que você fique, tá? Cara, isso vai ter uma consequência. Eu posso ir pra casa ficar com você, mas vai ter uma consequência lá. Qual que é o propósito da família? Não é crescer? Não é criar uma estabilidade? Não é pagar o preço no curto prazo para usufruir disso no médio e longo prazo? Então o preço tem que ser pago em ambos os lados. Eu tô abrindo mão de estar em casa, na tranquilidade, na família, para trabalhar. Em contrapartida, você precisa também, né, como esposa ou como marido, abrir mão de falar, cara, eu sei que isso é importante para nossa família. Então pode fazer, claro, você tem que equilibrar, não é todo dia, pode fazer, porque eu tô aqui em casa dando conta de tudo. Quando você chegar, né, a gente conversa, os filhos já vão aqui, vai estar dormindo. Eu chego em casa todo dia, cara, a Carol tá lá, às vezes as crianças já estão dormindo, tá fazendo janta, cara, são concessões que a gente faz na vida. Só que ao mesmo tempo eu faço a minha parte, sabe? Não dá pra ter uma cobrança muito pesada em ambos os lados, nem você com a sua esposa e nem sua esposa com você. Você precisa aprender a abrir mão. O relacionamento é uma negociação, tá? Então, se você não sabe dialogar, se você quer ganhar no grito, você não chega em lugar nenhum. Já aprenda a negociar agora com a sua esposa, com o seu marido. Fala, ó, deixa eu te explicar uma coisa, vamos conversar? Eu sei que todo dia que eu fico até mais tarde, você reclama, você xinga, você cobra eu, mas, cara, a gente não quer comprar um apartamento, a gente não quer construir uma vida junto? Posso te falar uma coisa? Isso aqui é importante, eu tenho que fazer isso aqui. Porque se eu não fizer, a gente não consegue, né? Você vai ver que a pessoa, talvez a maneira de você comunicar, ela muda totalmente a forma que o outro lado vai receber essa informação. Quando você, cara, eu vou trabalhar e foda-se, é problema meu, cuida da sua vida e não sei o que lá. Cara, isso cria uma reação, muitas vezes, para a pessoa que é uma pessoa que gosta de bater de frente, você tende a escalar a confusão, né? E eu era assim no passado. Graças a Deus eu dei muita sorte de encontrar uma esposa, uma mulher que ela não gosta de seguir adiante numa confusão. Ela é uma pessoa que, se eu passei do ponto, ela fecha a cara, vira e não discute mais para não escalar. Já a minha ex-namorada, a gente fazia uma briga eterna e às vezes ficava uma semana sem se falar, tá? Isso não é o melhor caminho. Então, eu dei muita sorte de encontrar uma pessoa que tem um perfil comportamental totalmente oposto de mim. Enquanto eu sou muito acelerado, muito agitado, ela é uma pessoa muito mais tranquila. Isso criou um equilíbrio, uma harmonia no casal, tá? Então, entenda isso. Você não vai ter equilíbrio na vida, você vai ter que desequilibrar muito a balança, às vezes até, cara, 100% para um lado, você vai ter que ficar, cara, eu quero dar um intensivão na minha empresa porque tá no começo, eu quero dar um sprint, eu vou ficar sem dormir direito, eu vou dormir 3, 4 horas por dia, eu vou ficar sem comer direito, sem treinar, mas eu tenho que fazer isso porque eu dependo desse sprint, porque senão eu vou ficar para trás. O tempo passou, eu tenho que acelerar isso aqui. Vai ter que acontecer em vários momentos da sua vida, tá? Cara, esteja preparado para isso, esteja preparado para todos os problemas possíveis quando vocês começarem a empreender. Mas daí, parece que eu tô falando só coisa negativa, tá? Você tem o bônus de tudo isso. É aquele negócio, quanto maior o ônus, ou seja, quanto maior o preço que você paga nas coisas, maior vai ser o resultado daquilo. Então, hoje eu vivo uma vida que eu jamais imaginei viver, cara. Hoje eu tenho uma empresa avaliada em mais de 100 milhões de reais e eu comecei a minha empresa com 200 reais, soldando uma barra de CrossFit, com 200 reais, tá? Eu já tive 5 negócios de 2013 até 21, vendi minhas empresas. Hoje eu tenho um patrimônio, cara, avaliado em dezenas de milhões de reais. Tenho uma casa que vai ficar pronta agora, avaliada em 11 milhões de reais. A minha casa agora que foi vendida a 4 milhões. Meus apartamentos que estão alugados. Eu tenho uma vida que eu nunca sonhei em ter. Nunca imaginei, sempre quis ter dinheiro, mas nunca imaginei chegar onde eu cheguei, tá? Em tão pouco tempo, eu tenho só 37 anos. Cheguei no meu primeiro milhão com 31. E você vê, cara, se não fosse o empreendedorismo, eu
jamais teria chegado aqui. Então eu tô contando o lado negativo para não ser mais uma pessoa na internet que fica glamorizando algo que não é assim que funciona. Eu quero que você esteja preparado, mesmo que falar esse tipo de coisa possa me gerar até menos lucro na minha empresa, porque eu vendo educação, eu vendo ensinar as pessoas a empreenderem, a ganhar dinheiro online, ou pegar uma pessoa que já vende e ensinar ela a aumentar o resultado. Só que eu ser muito honesto assim, às vezes eu afasto pessoas que eu poderia trazer, na ilusão, ganhar o dinheiro dela e ver ela se dar mal lá na frente. Mas, cara, eu prefiro falar a verdade e você ter o alinhamento da expectativa com a realidade. E a realidade é essa, tá? A realidade é essa. Não é fácil, mas é a melhor coisa que você pode fazer para você, porque isso faz você evoluir no aspecto pessoal, profissional. Você vai pensar mais em família, vai pensar mais em crescimento. E também, cara, ele muda, ele é transformador. Ele transforma a sua vida, porque eu sei que muita gente fala, mas dinheiro não traz felicidade. Cara, o dinheiro traz felicidade sim, quando você usa o dinheiro em prol de trazer uma qualidade de vida, e essa qualidade de vida é revertida em felicidade, tá? E, cara, não é bem material, não. Bem material, ele tem uma duração de felicidade que não dá 2 semanas. Quando eu comprei minha primeira Porsche, cara, puta coisa maravilhosa. Deu 2 meses, já tava cheio de sujeira nela, porque parecia um carro de 30 mil reais, tá? Depois comprei a segunda Porsche, comprei uma Corvette, hoje tem uns carrões, mas, cara, isso daqui já não me traz felicidade nenhuma, eu nem tenho mais motivação em ter outro carro. Eu já passei da fase do emergente, que quer ter coisa que ele nunca teve, mas, na verdade, aquilo, velho, não traz felicidade alguma. O que traz realmente felicidade é você saber que você construiu uma família, que você ensinou e está ensinando valores e princípios, que você tem segurança, tá? Eu moro num condomínio hoje que me traz segurança, eu tenho uma piscina em casa, eu tenho condição de estar com a minha família num ambiente agradável, comendo alimentos bons, viajando para lugares bons, indo em restaurantes bons, tendo um bom convênio médico, pagando a top 5 escolas do Brasil para os meus filhos. Isso é a felicidade, tá? Com uma pessoa que eu amo, que está direcionada junto comigo no mesmo propósito, como uma coisa só. Isso sim é uma felicidade plena. Eu sou realizado por isso, mas isso só foi possível porque o dinheiro proporcionou tudo isso. O destino que eu dei pro dinheiro proporcionou tudo isso, tá? Porque você não pode ser escravo do dinheiro. Ele que tem que ser seu escravo. Ele que tem que ser seu escravo. E eu sou o cara à prova, vocês sabem disso. Vocês sabem muito bem disso. Pra quem me segue no Instagram sabe, cara, que eu não ligo pra nada, eu não ligo pros meus carros, né? Já arrumei até briga na internet, porque uma vez eu coloquei minha Porsche de 1.600.000 numa estrada de terra e falei, aqui, galera, tá vendo? Isso aqui é só um carro, mano. Isso aqui não vale merda nenhuma, tá aqui na estrada. Aí um monte de gente, fala isso porque tem dinheiro pra jogar fora. Não é, cara. Não é. É porque eu sou maior do que o bem material. Eu não vou tratar um carro igual muita gente trata, igual um filho. Cara, tem homem que trata o carro melhor do que a família, do que a esposa, do que os filhos. Lava o carro todo final de semana. O carro tá sempre polido. O carro, cara, não tem uma sujeirinha. Não pode ninguém andar um número maior de pessoas pra não estragar a suspensão do carro. Eu já tive amigo assim. Só que, por outro lado, cara, tá lá o filho largado, comendo, junk food todo dia, comendo só porcaria, bolacha, gordo, colesterol lá em cima com 8 anos de idade, né? Consumindo YouTube todo dia, ouvindo músicas, né, depreciativas, né? Consumindo, tendo influência externa que não deveria. Tá? É isso, cara, é isso. Infelizmente, essa é a realidade de hoje, tá? Bom, cara, se deixasse eu falando, eu falo pra caramba, deu 37 minutos aqui de vídeo, eu poderia falar por 2 horas seguidas, porque esse tema é muito grande. Esse tema é muito grande. Eu quero saber, por ser o primeiro vídeo do canal, o que vocês acharam? Se vocês gostaram desse formato de conteúdo, querem que eu grave mais, se vocês quiserem sugerir temas, Diego, cara, gostei, queria que você falasse sobre tal tema, quero muito ouvir sua opinião sobre isso, sobre aquilo, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal aqui se você não é inscrito também. Eu vou trazer muita coisa, inclusive sobre filhos, sobre criação, sobre dinheiro, sobre tudo que vocês possam imaginar, sobre alta performance, que é um tema que eu quero falar, sobre política, qualquer coisa, tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir sua opinião. E, bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, né? Vai ter polêmica daqui pra frente, eu sei disso, vai ter consequência, assim como no empreendedorismo. E pra finalizar, só uma coisa que eu quero falar. Lembre-se, a sua vida, ela é repleta de ordem e de caos, tá? Se você ler o livro do Jordan Peterson, você vai entender o que é esse ciclo de ordem e de caos e que, se você buscar uma vida plena de felicidade, saiba que esse é um caminho muito errado, porque a felicidade, ela contraria a evolução pessoal. Se você é uma pessoa que tá feliz o tempo inteiro, você não tá tendo problema. E se você não está tendo problema, você não tá evoluindo. Porque quando você
tem problema, você busca a solução daquilo, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer alguma coisa para contornar, e o fato de você contornar te dá repertório de aprendizagem, te dá repertório intelectual, e ali você evoluiu mais um degrauzinho, certo? Então, sem problema, sem evolução. Entenda isso, a nossa vida ela precisa ter problema. Sem problema você não evolui. Eu vou tratar desse assunto também num outro vídeo falando sobre, né, felicidade, a ilusão da felicidade, de pessoas que tomam ansiolíticos o tempo inteiro por conta desse mundo dopaminérgico que nós vivemos hoje, e a gente aborda esse assunto em outro vídeo, tá? Mais uma vez, espero que você tenha gostado. Obrigado para quem ficou até o final, 40 minutos de vídeo, ouvindo o Diego falar, é coisa pra caramba. Tamo junto e até o próximo.